Olá, seja bem-vindo à Semana de Conteúdo Navega aí, como falar de Deus na internet. Eu sou Elisa Manso, nós estamos aqui com um convidado super especial, o Felipe Barros do Três Palavrinhas, da Wink Filmes. Ele vai falar pra gente um pouquinho aí sobre evangelismo nas redes sociais, sobre como a gente falar de Deus na internet. Felipe, seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo, tudo bem? Tudo bem, Elis, graças a Deus, prazer muito grande estar aqui com vocês para poder falar sobre a divulgação, né, de projetos tão essenciais, porque a tecnologia mudou de pouco tempo para cá, a gente já vê essa mudança grande, não somente na entrega da tecnologia, mas principalmente no consumo das pessoas, e faz com que a gente tenha que mudar também na forma de entregar essa igreja e esse conteúdo e evangelizar através dele, né? Não, eu até vou começar nosso bate-papo. Eu pensei muito no Três Palavrinhas, mas eu tô pensando do tempo que eu já te conheço, sabe? Muito Tem tempo. muito tempo. E eu ainda era na época do Orkut, sabe, Felipe? Sério? Foi da época do Orkut que Que a gente legal. se conhece, assim. E aí eu tava lembrando aqui, me passou na mente, porque você também é um ministro de louvor e cantor. A gente vai falar do Três Palavrinhas, mas eu vou ter que tocar nesse assunto, você como cantor e como músico, que eu sou fã também. Mas como que é pra você... Exagerada! Não é nada, gente. Quem conhece o Fluir sabe do que eu tô falando. Mas olha, Felipe, fala pra mim um pouquinho dessa transição como cantor e músico, porque você continua, né, na ativa, na igreja, né, nós somos da mesma igreja, da Sim. Lagoinha, mas você continua na ativa ministerialmente. Você percebe essa diferença pro cantor, pro músico, dessa evolução, a chegada da internet, a música chega, eu acredito, muito mais longe. Você é da época do CD, eu até tenho CDs do Fluir. Como que é isso pra você? Assim, é muito claro o que aconteceu nos últimos 20 anos, sabe? 20 não, vamos colocar 30 anos, né? 30 anos, mas assim, a cada década a coisa ficando mais intensa, sabe? A entrega da tecnologia e a mudança dos devices. Eu, quando criança, usava LP, o long play, né? Depois eu me lembro do CD chegando e sendo toda a febre que foi o CD, com milhares e milhares. A gente tinha títulos, e eu lembro que eu trabalhava já com isso na época, que vendiam milhões de unidades antes de serem fabricados na fábrica. Então, a gente teve projetos gigantes. Nos quais, inclusive, muitos anos depois eu comecei a trabalhar neles, né? O primeiro grande projeto que eu trabalhei na vida foi Uma Nova História, do Fernandinho, em 2009. Nossa. E os números naquela época eram gigantescos em termos de venda de físico. O que mudou é que a gente teve a gente está vivendo ainda um final de uma área de transição entre o consumo do físico, quando a pessoa comprava um disco, um CD, um DVD, ou quem sabe um long play, um LP antigamente, e levava para casa e passava a ter aquele bem para o resto da vida dela, e o consumo digital, onde a pessoa ela pode comprar, sim, a música ainda, mas o download foi o início dessa área de transição, um download permanente, né? Quando a pessoa entrava, por exemplo, na plataforma que ela mais gostava, a primeira que começou a fazer isso massivamente foi o iTunes, então a pessoa entrava e fazia a compra daquela música e ela passava a tê-la dentro do iTunes dela permanentemente pro resto da vida sem expirar aquela compra. E foi o início da transição físico-digital. Depois disso, obviamente, o streaming começou a entrar e tomou conta do mercado todo. Então hoje, tudo gira em torno das assinaturas, tudo gira em torno de aumentar a sua base de assinantes. Então, obviamente que esse consumo mudando, a forma de criar esse consumo e de entregar esse consumo mudou também. Então eu acabei vivendo, né, tendo tido o privilégio, como eu te falei, nos últimos 30 anos, eu tenho mais que isso, mas eu tive o privilégio de ver a mudança análogo para digital acontecendo na frente dos meus olhos, e não somente ver, mas estar inserido dentro dos estúdios. Muito legal. Então, isso afeta completamente a maneira de entregar o conteúdo. Porque você passa a não pensar mais somente em colocar uma determinada quantidade de produtos físicos numa prateleira. O desafio grande de antigamente era esse. Eu preciso ter um centro de distribuição, eu preciso ter uma distribuidora, então eu preciso fazer tantas cópias, isso precisa ser relevante, eu preciso convencer as lojas de CD, de DVD, as grandes livrarias, as redes, que o meu CD e DVD vende bem. E aí, em contrapartida, você também tinha que convencer o público. Hoje você continua tendo essas prateleiras, só que elas são virtuais, são digitais.
Então você continua tendo a necessidade para poder conseguir ter mais visibilidade na prateleira, de ter um distribuidor que conseguir ir lá com o caminhão dele, o caminhão virtual dele e colocar, mas não somente colocar lá dentro. Colocar, mas te dá visibilidade. Então uma coisa é um distribuidor, é um integrador, que a gente chama, que ele tem a capacidade de pegar o seu produto, né, o seu vídeo, a sua música e colocar naquele grande supermercado chamado plataforma digital. Ele vai colocar lá dentro. Só que isso vai estar no fundo do estoque. Se você não tiver alguém, ou se você não tiver um agregador, um distribuidor interessado em pegar aquele material seu e colocar na frente da gôndola, entendeu? Ele vai ficar no fundo do estoque. As pessoas vão conseguir comprar esse material? Sim, vão. Mas elas vão ter que ir buscando o material. Vou dar um exemplo usando sabão em pó. Inventa uma marca de sabão em pó qualquer. Limpa Tudo. Limpa Tudo é o sabão em pó da Liz. E eu sou o distribuidor da Liz. Eu pego o teu sabão em pó, o agregador, vou lá e coloco no supermercado. Lá no fundo, ninguém sabe. Sua mãe vai querer ir lá comprar. Ela vai chegar e vai perguntar assim, onde é que eu acho o sabão em pó Limpa Tudo? Aí ela vai falar, acha em tal lugar. Vai lá e vai conseguir achar. Por quê? Porque alguém indicou. Entendeu? Agora, se você tiver alguém que além de colocar no supermercado, também dê a prateleira, a primeira fila da prateleira, pessoas que nunca ouviram falar no Limpa Tudo vão ter acesso a ele e vão comprar, entendeu? Então, é isso que o mercado está aprendendo e precisou de uma área de transição grande para a gente chegar até o ponto de hoje. Como que eu faço para dar destaque para minha música, para dar destaque para o meu vídeo, para o meu podcast, dentro desses grandes supermercados chamados plataformas digitais? E esse é a grande pergunta que tem que ser respondida, e a gente tem agregadores fera que hoje conseguem fazer esse trabalho. Muito legal, Fio. Muito legal essa visão que você tem, porque eu conheço o Fio, para mim ele é um dos caras, principalmente no nosso meio cristão, que é o que eu mais convivo nos últimos quase 17 anos, de ser um visionário na questão da tecnologia no palco, no bastidor ali, no púlpito, com aqueles telões, lembra? Sincronizar, até hoje, muita então, coisa. Ele é um fera nessa área de tecnologia. Então, desde que eu conheci, né, já há muito tempo, como eu falei, ele já trabalha com toda essa questão de tecnologia. Foi uma das pessoas que mais me inspiraram, assim, talvez ele nem saiba. Mas, Fio... Muita honra de saber disso, muito feliz, porque todo mundo sabe que você é uma referência também no que faz, né? Fio, e hoje você trabalha com um projeto, um ministério muito relevante no meio digital, que é o Três Palavrinhas. Porque assim, hoje eu vejo pessoas falando assim, eu quero lançar um produto e ter a visibilidade que o Três Palavrinhas tem. É lógico que eu conheço a equipe que está trabalhando por trás disso, né? Você tem uma equipe muito capacitada, tem o pessoal ali da comunicação e marketing, tem planejamento, tem toda a infraestrutura hoje. Mas quando começou, eu tenho certeza que não era assim, foi bem desafiador. Mas para alguém que fala assim, eu quero lançar um projeto e ter a visibilidade do Três Palavrinhas, eu quero falar de Deus na internet, eu quero fazer evangelismo com a mensagem que a gente carrega, mas eu não sei como chegar lá. E lógico que é o que eu tô falando, né? O Três Palavrinhas, ele veio alcançando esse mercado, tem a equipe, tem todo o planejamento que vocês fizeram, mas também tem a graça de Deus no meio disso tudo, que tem tornado esse projeto, hoje ele é internacional, né? Nós temos o Three Little Words, né? Sim. Que tem um canal em inglês, para quem não conhece, gente, já dá para ensinar a criança a cantar músicas cristãs em inglês com Três Palavrinhas, né? Um trabalho lindo. Conta um pouquinho pra gente desse projeto. Do Três Palavrinhas especificamente. Três Palavrinhas. Bom, Três Palavrinhas é um projeto de animação cristã infantil que nasceu em 2014, 2013 para 2014, na verdade, tem pouco mais de quase 6 anos, né, de projeto. E logo no início, na sua criação, né, quando o Samuel Mizrahi teve a ideia de desenvolver o Três Palavrinhas, ele pensava numa ferramenta que pudesse dar auxílio mesmo para as escolas dominicais, porque você tem milhares e milhares e milhares de igrejas com escolas dominicais com EBDs ativas, e muitas vezes as professoras, que são na sua maioria voluntárias, não têm condições de tocar um instrumento, de cantar, não sabem, não são músicos. Então, assim, o Três Palavrinhas ele também veio para poder suprir essa lacuna, né? Vamos fazer um projeto infantil cristão que seja relevante.
e que também possa ser utilizado como uma ferramenta dentro das escolas dominicais. Igreja, né? Só que aí, já logo no início, o próprio Samuel já falou, não, esse é um projeto que tem que ir para a internet, vai ser sucesso. Ele acreditou sempre desde o início. Nenhum criador de projeto, ele não acredita no seu próprio projeto. Né? Todo criador acredita sempre. E assim foi com o Samu, que ele acreditou. E aí se uniu a um amigo nosso na época, né? Juliano Castro. E eu lembro do Juliano fazendo... Outro fera, né? Lembro do Ju fazendo os primeiros esboços do primeiro Três Palavrinhas, assim, antes de ser lançado, ele postando, sabe, as animaçõezinhas, todo empolgado, do elefante, aquela do urso, né, e tudo. E ele foi postando e a gente curtia e tal. Depois de pouco tempo, nasceu o projeto. E logo que nasceu o projeto, minha primeira filha tinha 2 aninhos na época, 2 e pouco. Desculpa. E aí, eles me mandaram o link, eu cliquei, assisti, fiquei encantado. Liguei pro Samuca e falei, cara, parabéns, que trabalho maravilhoso, cara. Não, muito sucesso para vocês e tal. Fiquei super empolgado com o projeto, super feliz, sabe? Querendo que crescesse mesmo. Não imaginava que anos depois a gente fosse estar trabalhando junto. Muito legal. Mas o Três Palavrinhas nasceu dessa necessidade do mercado como um todo. Porque a gente vê muita coisa sendo produzida secular. Muita coisa infantil sendo produzida, isso sempre existiu. Mas do nosso meio, há uma carência nesse mercado. O Esmilinguido fez um excelente trabalho nas décadas passadas, excelente trabalho, principalmente no editorial e no licenciamento, chegando mesmo às casas das pessoas com os produtos e sendo relevante. Mas nessa nova era, a gente precisava de coisas que tivessem a linguagem do digital, que já tivessem nascido no digital. E o Três Palavrinhas ele veio e começou a preencher essa lacuna. Hoje nós temos dezenas de outros projetos que a gente até ama e incentiva as pessoas a consumirem. Turma do Cristãozinho, o pessoal do Pequenos Atos, a Yasmin Veríssimo, tantos projetos relevantes e legais, sabe? Mas o Três Palavrinhas veio com uma relevância muito forte num momento que era muito necessário, exatamente nessa área de transição análogo-digital. Então, nasceu com o objetivo de ser um projeto evangelístico relevante e segue com esse mesmo objetivo de ser um projeto evangelístico relevante. E você acredita que hoje o Três Palavrinhas tem rodado o Brasil inteiro, né? E vocês estão encontrando realidades, eu imagino, muito diferentes, porque eu sempre comento com as pessoas que a realidade da internet nos grandes centros não é a mesma no interior. Eles têm um pouquinho mais de dificuldade, mas eles acessam, porque amam também, né? Conhecer a Deus e levar essa mensagem para as crianças. Você percebe que a internet auxiliou vocês nesse conhecimento, inclusive no interiorzão do Brasil? Porque eu já vi turnê do Três Palavrinhas na região norte, nordeste, e são regiões que às vezes a gente pensa assim, não tô chegando lá, porque a gente tem muito aquele apego das rádios, de ouvir música em rádio, e na verdade Três Palavrinhas, por ser esse projeto que nasceu aí no digital, eu lembro que tinha os DVDs, os primeiros, que eu acho que eu até tenho 1 ou 2 lá em casa. É porque a minha pequena já tá grande, né? Sim, aí não acompanha mais, é não normal. Acompanha, mas... Hora de ter outra, então, né? Oremos. oremos. Outra consumidora do Três Palavrinhas. Oremos. Mas seria legal também, né? Quem sabe? Mas você tem sentido isso, que quando vocês chegam nessas cidades mais no interior do Brasil, ou mais no norte, nordeste, porque tem os grandes centros também, né? Norte e nordeste, lógico. Mas vocês sentiram isso? Recebem esse retorno de todo o Brasil, todo o território? Quer dizer, mundial, né? Mundial. Angola, por exemplo, coincidentemente, enquanto a gente está fazendo essa entrevista, o pessoal está no aeroporto voltando de Angola. Que legal. Para o Brasil de uma viagem missionária, turnê de 12 dias. Samuel foi. Eu vi que ele tá lá. A Ádila foi. A Ádila é a esposa do Samuel, que canta todas as músicas do Três Palavrinhas. Para você que escuta isso às vezes 100 vezes a mesma música, que eu sei que a criança ela quer escutar a mesma música 100 vezes. Não basta uma, tem que ser 100. É a Ádila que canta, então mandamos o Samuca e a Ádila, mais uma trupe com 8 atores, bailarinos e tudo, e 2 pessoas para fazer um documentário, 2 cinegrafistas, porque a gente quis literalmente fazer um trabalho missionário nesses 12 dias lá. Então tiveram 2 shows gigantescos com 5.000 pessoas em cada um. Teve muita visita à creche, ONGs, e instituições de apoio às crianças lá e às famílias.
Realmente é um povo muito sofrido e mesmo sendo um povo muito sofrido e tendo menos acesso à tecnologia e internet, conhecem todas as canções do Três Palavrinhas. Uau, que bênção. Porque a internet já não é mais uma restrição aos países mais ricos ou aos estados mais ricos do Brasil. Não é regional, né? Não, a internet se tornou algo globalizado. Todo mundo, tirando aqueles países mais fechados mesmo, de regimes geralmente comunistas, a internet ela é aberta, você tem acesso a todas as informações. E o Três Palavrinhas rompeu essas barreiras, né? Chegando em todos os estados do país, falando agora do Brasil. Se chega em Angola tanto quanto chega, imagina no Brasil. A gente já está com presença em todos os estados, até nas regiões mais distantes. A gente já tem mensagens e testemunhos de tribos indígenas que passaram por processo de evangelização e que às vezes o pajé se converteu ao cristianismo e que utilizam lá já o Três Palavrinhas como uma ferramenta de fomento e de evangelização para aquelas crianças, entendeu? Então, assim, é um projeto que chega a todos os lugares. É óbvio que quando você avalia um mapa de consumo, você vê que tem regiões, como por exemplo a região sudeste e os grandes centros de todos os estados, onde o acesso à internet, banda larga principalmente, é maior do que em outras determinadas regiões. Mas ainda assim, nessas outras regiões, o projeto ainda chega e a gente mantém a nossa base do CD e do DVD ainda ativos por causa disso. Né? Muito legal. Para que a venda do físico e do CD, do físico, né, do CD e do DVD continue acontecendo e regiões que têm menos acesso à internet ainda continuem tendo acesso. Um outro fenômeno interessante é o seguinte: igrejas, mesmo nos grandes centros, igrejas que têm acesso à internet ainda usam o DVD. Então, mesmo as igrejas grandes, como Lagoinha, por exemplo, ou posso falar porque é a minha igreja, já ainda estão começando o processo de migração, deixando de usar o físico para poder usar o digital. Quando isso acontecer, aí uma nova frente de trabalho se levanta para a gente e para todo mundo que produz conteúdo visando igrejas e ministérios. Puxa, que legal, que bênção. E até a gente vai falar um pouquinho agora da Oink Filmes, onde o Três Palavrinhas está alocado, né? Mas daqui a pouquinho a gente volta a falar do Três Palavrinhas, sei que você está curioso. Até quero te incentivar. Deixa aqui nos comentários, no espaço de comentários, suas dúvidas, suas perguntas, suas observações, seu testemunho sobre o Três Palavrinhas. Nós queremos ler e responder cada um de vocês. Felipe, o Três Palavrinhas encontrou uma casa que é a Oink Filmes, que faz parte do Grupo Emotion, onde nós estamos hoje aqui nessa gravação. Eu faço parte do time Hitbel, você faz parte do time da Oink. Fala um pouquinho pra gente desses trabalhos que a Oink tem desenvolvido, que eu acho que é uma referência aí no nosso meio cristão. E são outros canais que, tanto quanto o Três Palavrinhas, também tem esse objetivo, esse propósito de levar a mensagem do reino de Deus, né? É totalmente conectado. Se o Três Palavrinhas é um projeto de animação infantil cristã, a Oink é uma produtora de animações infantis cristãs. Então, todas as animações que nós produzimos próprias da Oink são para crianças, né, e seus pais e cristãs. Então nós temos o Missão Harpa. Missão Harpa é uma turma intergaláctica que viaja pelo universo. Tem o vovô, tem a criança, tem o robô e um irmão e uma irmã. E aí eles vivem muitas aventuras em torno de todo um roteiro, todo um contexto dos versículos e cantam inclusive músicas da harpa cristã. Muito legal. Só que gravadas, né, com arranjos modernos, arranjos atuais. Então, por isso, Missão Harpa. Temos a Cross Band, que é uma banda de adolescentes, que eles se unem para poder ensaiar e vivem várias situações ali na história deles, né? Eles já cantam versículos, então são músicas compostas em cima exatamente na leitura literal do versículo, né, que o Samuca fez. E, enfim, eles vão vivendo grandes aventuras em torno do que os versículos ensinam para eles, né? Então e tem o Ginastiquinha, que é um projeto que incentiva as crianças a se movimentarem, porque a gente vê que uma preocupação de toda a comunidade de internet, né, é que a criança fique muito tempo ali na tela e ela perca não brinque mais, não se movimente mais, não dance mais, não curta. Então o Ginastiquinha, ele vem como um respiro para isso. Nossa, tá chovendo, você não pode fazer nada, não vai sair de casa, não tem como, Ginastiquinha. Aí você coloca ali, dança junto com os personagens, se movimenta para poder não ficar sentado, parado o tempo todo, né? O que pode ser um problema na formação da criança. Verdade. Então são projetos, cada um dentro da sua especificidade, mas todos visando o mesmo objetivo, que é trazer
o fomento da cultura e do evangelho e também interter as crianças e as famílias. Puxa, que bênção! Nossa, que legal saber disso. Gente, é tão legal, você entra ali na Wenck Filmes, você olha os monitores deles, tem um monte de personagens, eles estão trabalhando. Brincando, todo mundo brincando. É muito legal, assim, é lindo. Eu gosto de passear lá de vez em quando. Eles nem percebem que eu estou olhando os monitores, mas é a coisa mais linda, é inspirador. Porque, na verdade, é exatamente o motivo aqui da nossa aula, do nosso bate-papo, levar essa experiência, esse encorajamento para quem está nos assistindo, né? Seja pastor, líder, equipe de comunicação, a equipe que... Até os líderes, né, do Ministério Infantil, que pode ter gente que está assistindo que seja do Ministério Infantil, vocês se sentirem inspirados a usar o meio digital para falar de Deus. É possível. Lógico, como eu falei, no início deve ter sido muito desafiador para o Samuel Misraí, para a Ádila, engajar esse projeto, mas como você falou, eles acreditaram e foram atrás e levaram essa mensagem para o meio digital e têm alcançado tantas pessoas ao redor de todo mundo. É verdade. Eu incentivo que vocês se inscrevam nos canais que ele mencionou. Eu vou deixar, inclusive, o link aqui nos comentários também, para que vocês entrem em cada um dos canais, que vocês se inscrevam, acompanhem esses conteúdos, mesmo que você não seja criança, para que você se inspire a fazer diferença no meio digital. Phil, e o que você acredita que a pessoa precisa, o cristão, para que ele entenda e tenha uma compreensão séria de que o meio digital ele é uma ferramenta essencial para a igreja nos dias de hoje? Acesso. Hoje todas as pessoas têm, é o que a gente acabou de falar, de jovens a adultos, a idosos. Todo mundo hoje está com um smartphone na mão ou com um tablet. Eu vou te dar um exemplo da minha casa, por exemplo. Meus pais, obviamente, têm 30 anos a mais do que eu. Minha mãe, recentemente, é que ela começou a usar o WhatsApp. Tem coisa de meses. E tem anos que o WhatsApp é uma explosão. Mas tem coisa de meses. Por quê? Porque chega uma hora que a tecnologia avança tanto e que a quantidade de pessoas que está fazendo uso daquilo é tão grande que todas as pessoas têm que se adaptar a isso. Uhum. Antigamente se comprava só, uma pessoa comprava a coisa das outras. Então eu ia na casa de fulano criava galinha. Então, eu produzia alface. Eu ia e trocava uma quantidade de alface por uma galinha. E era assim que acontecia. Aí chegou a vendinha, algumas pessoas começaram a ir na vendinha, de repente mais pessoas e mais. Aí todo mundo vai na vendinha, você não vai encontrar mais espaço para poder trocar galinha. Você vai ter que ir para a vendinha. Aí o supermercado entra, você vai ter que ir para o supermercado, ninguém troca mais as coisas agora, a gente compra. Ou seja, convencionou-se que é assim que a coisa é feita. Então, não tem como fugir disso. A gente precisa se atualizar, né? Convencionou-se que a comunicação hoje vai ser feita via smartphones, por aplicativos de comunicação. Convencionou-se que o consumo digital vai ser feito também através desses devices, smartphone, smart TV, o tablet. E os antigos, digamos assim, divulgadores de conteúdo vão naturalmente perder espaço. A forma como o conteúdo era entregue antigamente vai perder espaço. Prova disso a própria TV aberta, que à medida que os anos se passam, vem cada vez mais perdendo força para as plataformas de vídeo streaming, onde a pessoa pode escolher o que ela quer assistir quantas vezes quiser. As séries ganharam uma força incrível nos últimos anos. Então, assim, a primeira coisa é entender que a forma de entregar qualquer tipo de mensagem é através dessa nova tecnologia. As tecnologias que passaram, vão virar museu, assim como LP. Só tem LP hoje colecionador. É verdade. Se você quer conversar com muita gente, com massa, você precisa usar as tecnologias atuais. Estar no meio digital, né, Felipe? Total, não, quando eu falo tecnologia atual, é o meio digital. É o meio digital. É o meio digital, completamente, porque mudou. A maneira como as televisões trabalham mudou, a maneira da entrega do conteúdo mudou, TV a cabo vai mudar em 5 anos, muita coisa está mudando, muitas regras também mudam, e aí você tem que estar no meio digital, inclusive atento à mudança dessas regras para estar se adaptando a elas quando for necessário. Até interessante porque o brasileiro ele tem um consumo da internet diferente do restante do mundo, ele consome muito mais.
Tanto que lá em São Francisco, né, lá no Vale do Silício, o pessoal fala que quando um canal digital dá certo no Brasil, ele tende a dar certo no restante do mundo. Não é à toa que o Brasil tem vários escritórios de várias redes sociais no Brasil. Muitos. O brasileiro fica em média por dia 9 horas e 20 minutos online. Ele fica atrás só das Filipinas. E é interessante que o relatório mundial da internet, das principais redes conectadas hoje, elas mostram que a rede social que tem maior alcance hoje é o Facebook, tem maior número de usuários, na verdade. Mas no Brasil, a maior rede hoje é o YouTube. O YouTube já passou o Facebook no Brasil como mídia social. Então, isso mostra o comportamento até do próprio brasileiro, que antecipando um comportamento mundial, o brasileiro já consome mais vídeo. Então, eu lembro que há uns 5 anos atrás, eu ouvia muitos especialistas falando assim, não, até 2020 nós seremos o país dos vídeos. Nós consumiremos mais vídeos. Isso mesmo. E se você olhar para o nosso dia a dia, se você fizer qualquer pesquisa no Google e tiver um resultado de um vídeo, de um texto, você vai para o vídeo. Vai para o vídeo, sempre. Porque você quer aprender com o vídeo, alguém te mostrando, gera uma empatia. Imagina a criança é muito visual. Ela assistindo ali o conteúdo do Três Palavrinhas ou dos outros canais, Ginastiquinha, Missão Harpa, ele se sente totalmente centralizado na hora, naquela tudo. imagem chama a atenção. Tudo, tutoriais, enfim, explicações, aulas, EAD. Verdade, a EAD, como a EAD cresceu demais nesses últimos 5 anos. Tudo que envolve vídeo, tudo que envolve essa comunicação digital visual, ele naturalmente ele é mais forte do que apenas o áudio. O áudio continua tendo a sua total importância e sendo gigantesco. Mas a entrega do vídeo, ela é essencial. Você vê que, por exemplo, o consumo, você falou sobre o crescimento do consumo do YouTube. O YouTube cresceu tanto pelo fato de ser uma plataforma de vídeo, que hoje eles têm o YouTube Music. É verdade. Ou seja, uma plataforma de vídeo se tornou concorrente das plataformas de áudio, sabe? Por causa exatamente dessa linha. O que começou a acontecer alguns anos atrás, eu me lembro claramente, as pessoas começaram a fazer lyric vídeo. Então o cara lançava o single dele numa plataforma de áudio e lançava o lyric vídeo daquele single, só a letra da música no YouTube. O YouTube tinha um acesso infinitamente superior à mesma música dele lançada só na plataforma de áudio. Aí eles começaram a olhar e falar assim, o que é isso? O que está acontecendo? Qual que é a diferença? A diferença é que isso aqui é vídeo, isso aqui é áudio. E aí, ambas as plataformas, tanto de entrega de vídeo quanto a de entrega de áudio, começaram a entender que elas teriam que se adaptar para entregar as duas coisas. Então, existem projetos para que algumas plataformas de áudio, como o próprio Spotify, por exemplo, Deezer, também entreguem vídeo. E o YouTube já saiu na frente e fez o projeto deles de entrega de música, né? Então, enfim, essa é uma tendência de mercado para os próximos anos. E é muito legal que tem o YouTube, o comum, né, o canal que a gente assiste vídeo, o YouTube Música, YouTube Premium, que você pode baixar os vídeos e assistir offline depois, e tem também o YouTube Filmes. A antiga locadora de filmes virou uma locadora digital, né? Você entra no YouTube Filmes, pode baixar ali um filme, assistir, você tem 48 horas para ver o filme, ou o vídeo, a série. É muito legal imaginar todo esse comportamento e essa transição que nós estamos vivendo. Eu acredito que é uma virada de chave na história da humanidade. É o finalzinho dessa área de transição. Só que assim, aí quando está terminando a área de transição, pinta uma tecnologia nova, aí sobe para um 8K, e muda a resolução, e aí, enfim, a gente não sabe. Muita coisa, os caminhos assim de um futuro bem mais próximo, a gente consegue ter uma noção, sabe? Mas são muitas variáveis, quando lida com tecnologia são muitas variáveis. O fato é que hoje você precisa mesmo pensar em entregar digital e dando preferência para vídeo. Muito bom. Fio, só para a gente fechar passando uma pincelada nesse tema, porque está super em alta que é a questão dos podcasts. Sei que não é a nossa área de atuação hoje principalmente, mas é interessante. Eu estava vendo uma pesquisa agora recente, se não me engano agora de outubro,
falando que as pessoas ouvem mais podcast no YouTube do que nas plataformas de streaming de áudio. Eu achei isso muito interessante, porque mostra que as pessoas têm um apego tão forte com a rede de vídeo visual, que elas consomem conteúdo até em áudio, mais ali no YouTube do que na plataforma de streaming, né? A gente está tentando ensinar as pessoas os caminhos ali para onde elas vão encontrar esses conteúdos. É importante estar presente nos multicanais, né? Eu acho que é estudar o que aconteceu com música. Exatamente. O que vai replicar com podcast. A mesma coisa que aconteceu. É o principal case, né? A mesma coisa que aconteceu com música e que levou o YouTube a criar o YouTube Music, vai acontecer com o podcast também, creio eu. Porque as pessoas estão ali, porque a plataforma é muito grande, ela é muito rápida, ela é muito estável, ela é mundialmente conhecida e isso traz credibilidade, as pessoas confiam, tendem a confiar mais naquela plataforma, não dá bug, enfim. Tem todas essas vantagens. Aí acaba que, por credibilidade as pessoas e praticidade, as pessoas vão ali, consomem ali. O que aconteceu com música. As músicas começaram a ser mais consumidas nas plataformas de áudio, dentro do YouTube, através dos lyric vídeos, e é o que vai acontecer também com o podcast. Muito bom. Bom, você que está aí acompanhando o nosso bate-papo, você já pegou aí algumas dicas ao meio dessa conversa. Estudar a história da música, porque isso é essencial. Você conhecer essa transição da música já te dá uma luz do que está acontecendo no meio digital. Isso também está acontecendo hoje no mercado editorial. A gente tem visto essa transição também. Não digo que eu não acho que vai acabar o físico 100%, nem do livro, nem dos CDs, porque ainda existem pessoas que consumem, ou vão ser os colecionadores, talvez fique um pouco mais caro. Os livros estão ficando um pouco mais caros, sabe? No mercado editorial, a gente tem percebido que os livros têm subido um pouquinho esse valor pela questão de as pessoas terem ido mais para o digital. Troca de geração. Troca de geração, comportamento. Comportamento. Minhas filhas já não entendem aquela prateleira cheia de livro, né? Elas falam, mas todos esses livros não podiam estar todos dentro do tablet? Então é a mentalidade. Olha só, sensacional. É a mentalidade. Esses dias a Bia, minha filha mais velha, entrou no escritório e falou assim, papai, por que você tem tanto livro? Eu falei, filha, porque o papai foi ganhando livro, foi comprando uns livros durante os anos para ele poder ler. Você lê todos? Eu falei, alguns eu não li, não. Tive que falar a verdade. É a minoria que está lá que eu li, enfim. Mas eu falei, ela falou assim, papai, mas eu tenho livro no meu tablet, aqueles livros seus não podem ficar no meu tablet? Eu falei, pode, então por que você não põe tudo aqui, né? Então, assim, é a mentalidade da nova geração que vai fazer com que naturalmente o consumo daquilo diminua daqui a 20 anos, né? Isso é normal. Muito legal, é o impacto da tecnologia no nosso dia a dia, né? Você que está acompanhando, então você entendeu que a gente tem que ter um planejamento, acreditar no seu projeto, produzir vídeos, mas lógico, se preocupar também com a questão da qualidade, né, Phil? Qualidade do conteúdo, de áudio. Hoje é muito mais acessível até os equipamentos, e os celulares mesmo, eles já vêm com uma tecnologia tão avançada, né? Eu lembro que quando eu comecei a gravar vídeo na Lagoinha, foi entre 2007 e 2008, eu usava uma câmera de 1.3 megapixels. Imagina, hoje nem a câmera frontal do celular tira uma foto ou faz um vídeo tão ruim, com a qualidade tão baixa. Pode confessar que você usava TechPix. Poxa, não era TechPix. Não era, mas era muito parecida com a TechPix. Então tá bom. Era muito parecida com a TechPix. Nossa, e era mesmo. Então, hoje a gente tem um acesso muito mais fácil à tecnologia, né? É tão barato, né? Você entra em alguns sites aí que tem lapela, tem tripé, tem tudo. Então, é possível você produzir material com mais qualidade. Fazer transmissão ao vivo dos eventos, né, Phil? É um ponto só pra gente fechar que a gente não comentou. Muito importante. Às vezes, a qualidade do vídeo, dependendo do que você for gravar, pode não ser aquela altíssima, né? E aí esse é um ponto interessante. Mas se o áudio estiver bom e a mensagem for passada, as pessoas têm predisposição de assistir até o final. É o conteúdo que prende também. É o conteúdo que prende. Então, mas olha o contrário, um vídeo sensacional e um áudio péssimo. Você mal consegue entender o que a pessoa está falando. O vídeo está lindo, mas ela gravou no lugar com, digamos, o microfone da própria câmera, tinha muito barulho no lugar e o que ela está falando quase não é ouvido. Você tem que fazer força para escutar. Você tem menos predisposição de assistir aquele vídeo até o final do que um outro que o vídeo não está tão bonito assim, mas o áudio está perfeitamente captado, entendeu? Então a importância do áudio, né? Que legal. A importância o vídeo ele vende mais, mas o áudio ele fideliza, né? A questão do conteúdo mesmo, da mensagem, de ter
vou ouvir o áudio prende, né? o áudio prende, ele fideliza, o vídeo atrai, é como se fosse uma propaganda, entendeu? É como eu brinco do story e do feed. O feed fideliza, o story vende. Então você posta no story o que você quer vender, e posta no story, posta no feed o que você quer que fique ali para sempre, que vai fidelizar quem passou a te seguir a partir de então, entendeu? Então é uma visão mais ou menos assim. O áudio ele fideliza, o áudio ele leva a informação de fato, e o vídeo é a propaganda, o vídeo traz a pessoa para o seu conteúdo. Muito bom, nossa, gente, que aula, né? A gente aprendemos aqui sobre tanta coisa relacionada ao vídeo, ao meio digital, a história da música. Tudo isso é para te incentivar a pensar e orar a partir de hoje sobre isso. Vá para o meio digital falar de Deus. Isso é muito fácil, assim. Hoje é tudo mais fácil, mais acessível. Nós estamos gravando esse vídeo com o celular, né? E tem uma lapela, tem uma gravação, mas por quê? Nós queremos construir um conteúdo de qualidade, te levar informações, te capacitar para que você faça isso no seu dia a dia com mais confiança, com mais mesmo vontade, porque muitas vezes a liderança ela fica um pouco, será que eu invisto no digital? Será que eu transmito uma reunião ao vivo? Eu respondi uma entrevista esses dias perguntando sobre transmitir um culto ao vivo, se isso esvaziaria a igreja. Eu falei que não, eu não acredito nisso, porque a pessoa eu já fiz uma pesquisa online, as pessoas que geralmente assistem transmissões ao vivo de cultos, elas não foram por alguma impossibilidade real, ou porque ela teve algum problema que ela não conseguiu ir ao culto, ou porque ela está enferma, ou porque ela está em viagem, mas ela tem aquela ligação com a igreja local dela, ou até mesmo com outras igrejas. Eu conversei com o André Câmara, e ele estava falando que ele percebe muito que as pessoas vão ao culto no domingo, mas ao longo da semana elas estão consumindo conteúdos de diversas denominações. Sim. Hoje, ser interdenominacional, falar de Deus não está relacionado à igreja especificamente, mas está relacionado à mensagem do reino de Deus, que é isso que a gente tem trabalhado para fazer, né, Phil? Nunca que a igreja... A transmissão ao vivo do culto não vai conseguir suprir a carência emocional e física, verdade, entendeu? Do abraço. Nada substitui, né? Não, porque igreja é comunidade. O princípio, né, é estar em comunhão e adorar a Deus em comunhão, juntos ali as pessoas. Então, você pode até consumir, eu acho essencial que as igrejas disponibilizem sim, transmitam cultos ao vivo, sim. Isso até ajuda a própria igreja, verdade, sabe? A fazer com que as pessoas que por um acaso consumirem aquele conteúdo e que estão em volta, elas falem, eu quero mais. Porque a transmissão ao vivo só vai conseguir entregar para a pessoa uma parte daquele sentimento. Mas a outra parte, que na minha opinião é a principal, ela só vai ter quando ela estiver em comunhão com os irmãos, fisicamente, verdade, na igreja. Então, naturalmente, a própria alma daquela pessoa, ela começa a querer. Ela é impactada pela transmissão ao vivo, mas ela começa a querer, por quê? Porque o evangelho é isso, o evangelho é falar do amor de Jesus para as pessoas, para que juntos possamos falar, para que outros discípulos se unam, para que a gente se junte, e de repente aquilo se torna uma comunidade, se torna uma igreja, e a gente começa a fazer isso juntos. Então, eu acho que é um caminho natural que o ser humano segue, de conexão com Deus. Também acredito. Então, talvez ele é impactado pela transmissão ao vivo, mas depois ele sente uma necessidade natural de se encontrar com seus irmãos e de viver aquilo em comunidade. É até benéfico para a igreja, na verdade. Verdade, você está construindo a sua presença digital e também está criando ali a memória digital da igreja. Porque você imaginar, tudo que nós produzimos em vídeo hoje está sendo uma construção de uma memória digital que vão ficar para as outras gerações se Jesus não voltar antes. Mas é uma construção de memória que nós fazemos hoje no meio digital. Seja por meio de foto, vídeo, áudio. É tão mais fácil, você digita qualquer música no YouTube, ou no Spotify, no Deezer. Você encontra uma música, ela pode ter 50 anos, você encontra aquela música. Porque houve um interesse de quem tem ali a retenção daqueles direitos, né, da música, de disponibilizar esse material no meio digital. Então, nosso papel como cristãos é disponibilizar informações sobre o reino de Deus no meio digital, para crianças, que é tão essencial a gente trabalhar essa nova geração, que é o que o Três Palavrinhas e a Wink Filmes tem feito hoje no dia a dia deles. Eles trabalham, eles estão 100% imersos nesse trabalho, mas também produzir isso na nossa igreja local.
Eu espero, assim, Fio, eu quero te agradecer. Muito obrigada pela Eu que sua agradeço, presença. obrigado, gente. Prazer estar com vocês. Muito obrigada, é uma honra, assim, separar da sua agenda esse momento para estar com a gente. E eu quero agradecer a você que está acompanhando a semana de conteúdo Navega Aí, como falar de Deus na internet. É o nosso desafio, mas nós estamos aqui para te ajudar a conseguir. Que Deus abençoe vocês e nós nos vemos.